Todos, daremos início agora à reunião da Comissão de Meio Ambiente. Agradeço a presença dos vereadores Davi Ismael e o vereador Luiz Emanuel, que compõem essa comissão, também da secretária executiva Jaqueline e de todos que estão aqui nos apoiando, assessores e funcionários da casa. Gostaria primeiro de pedir aos vereadores que assinassem a lista de presença, que aqui está, para podermos dar início aos trabalhos. Solicito ao vereador Davi Ismael que faça a leitura da ata da reunião anterior. Aos 12 dias do mês de junho de 2013, às 14 horas, no plenário Maria Ortiz, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, com a presença dos senhores vereadores Sergião, Davi Ismael, Reinaldo Bolão. Os vereadores Devani, Luiz Emanuel e Nami justificaram suas ausências. Leitura da ata ocorrida do dia 10 de abril. O vereador Sergião explicou que o tema discutido na reunião anterior dos materiais reciclados existentes nos galpões destinados à cooperativa Ascamar e Amarive está quase todo retirado de um galpão e o material dos outros 2 galpões que aguardam para ser leiloados. O vereador ressaltou que, com a demora, o processo de negociação torna mais dificultoso, pois gera um aumento do volume de lixo devido ao incêndio nas Camares, uma das cooperativas responsáveis pela coleta. Ordem do dia, processos que tiveram seus processos apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo, relator, vereador Devanir, processo 2920. O vereador Sergião explicou que cabe à Comissão de Meio Ambiente somente determinar a legislação do volume de decibéis que os carros de som devem obedecer nas campanhas eleitorais. Não há proibição do trânsito. Citou já existente, inclusive, uma lei que determina este valor. O vereador pediu para emitir voto em separado. Parecer do relator pela rejeição, concedido vista ao Davi Ismael. Relator, vereador Devanir, processo 4773. Pelas conclusões do relator, vereador Sergião, pela rejeição da matéria, o vereador Sergião explicou que, por lei, não é possível a fixação de cartazes ou similares na cidade. Parecer da comissão ao projeto 546 de 2013, vereador relator Sergião. Parecer do relator pela aprovação da matéria. O vereador Davi Ismael explicou que o autor obriga o plantio de árvore a cada carro vendido. Parecer do relator no sentido que o projeto está mal elaborado, ou seja, parecer não é conclusivo. Mas, dentro dos questionamentos apresentados por mim, sugeri que o projeto seja devolvido ao relator. O vereador Sergião citou que, sanados, cabe ao relator fazer a emenda. Parecer da comissão devolvido ao relator para emissão do processo 2179. Relator, vereador Sergião, pela aprovação da matéria, pelas conclusões do relator, pela aprovação da matéria. Vereador Reinaldo Bolão, pela aprovação da matéria do 4010 de 2013. O vereador Reinaldo Bolão pediu ao presidente da comissão, vereador Sergião, que solicite aos membros da comissão o cumprimento dos horários de chegada. O vereador Sergião salientou que fará essa cobrança durante a sessão ordinária. Nada mais havendo para tratar, o excelentíssimo senhor vereador Sergião, presidente desta comissão, declarou encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, realizar-se dia 10, transferida para hoje, às 14 horas. Ata lida, senhor presidente. Lida a ata da sessão anterior, eu gostaria de saber se existe alguma solicitação de retificação da ata. Não havendo, considero aprovada. Passaremos agora para a ordem do dia. Temos aqui, vamos deixar para qualquer observação nossa, particular, genérica, em relação ao meio ambiente, a gente faça ao final, pode ser assim? Vamos deliberar logo sobre os projetos. Então, o primeiro processo da nossa ordem do dia é o processo número 3617/2010, projeto de lei 171/2010, autor Executivo Municipal, Prefeitura Municipal de Vitória, que altera a lei número 3.664, 17 de julho de 1990, que criou a Feira do Verde.
e foi apensado ao processo 3975/2013, requerimento plenário 350/2013, e o relator foi o vereador Devani Ferreira. O parecer do relator, senhores vereadores, é pela aprovação da matéria com emenda apresentada pelo vereador Serjão. Que se trata, exatamente? Foi a alteração do mês, da realização da Feira do Verde. Sim, Que a gente fez. porque a Feira do Verde, ela sempre vem sendo feita em Vitória e no mês de novembro. E no mundo inteiro, a Semana do Meio Ambiente, o mês do meio ambiente, é o mês de junho. Então, nós solicitamos que a Feira do Verde passe a compor um dos eventos do mês do meio ambiente, que é o mês de junho. Então, nós solicitamos a alteração da data, o relator deu pela sua aprovação e eu solicito a manifestação dos vereadores que aqui estão. Vereador Luiz Emanuel, como é que Vossa Excelência se pronuncia a respeito da matéria? Eu vou votar com o relator. Vereador Davi Ismael. Nesse caso, aprovado por unanimidade pela aprovação da matéria. Próximo projeto, projeto número 4.943, 2010, Lei 241, 2010, projeto de lei. Autor também, Prefeitura Municipal de Vitória, que altera o zoneamento ecológico e econômico interno da área de proteção ambiental, a APA, do Maciço Central, instituído através do decreto 8.911, de 18 de setembro de 92. O vereador Serjão, que foi o relator, eu próprio, e dei pela aprovação da matéria. Por quê? Vamos lá. O projeto de lei 241/2010, de autoria do Executivo Municipal, altera o zoneamento ecológico interno da APA, do Maciço Central, instituído através do decreto 8.911, de 18 de dezembro de 92. Tal proposta visa estender a essas zonas a classificação de zona de urbanização, ZUR, para que seja viabilizada a intervenção com recenseamento aprovada junto ao PAC. Para fins de análise, destaca-se que o projeto de análise foi considerado legal e constitucional pela Comissão de Justiça. O presente projeto foi objeto de análise, discussão e aprovação junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, e recebeu os pareceres 09/2008 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 124 e 252/2008 da Procuradoria-Geral do Município, com o entendimento que as modificações de zoneamento interno das unidades de conservação, que não impliquem na suspensão de limites, poderiam ser feitas pelo mesmo instrumento normativo que as criou, com consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a presente proposta é de suma importância, encontrando-se em harmonia com as normas constitucionais e ambientais, pelo que soube pela aprovação do projeto 251/2010, de autoria do Executivo Municipal. Isso aqui, trazendo para o coloquial, é que existem algumas intervenções de melhoria nos bairros feitos com recursos do PAC e que precisavam fazer pequenos ajustes nos limites dessa zona. Então, nada foi feito à revelia, nem que toda a gestão ambiental, tanto da Prefeitura como da sociedade civil organizada, através do CONDEMA e seus conselheiros, não tivesse ciência e que não fosse aprovado por esses meios. Então, são pequenas áreas que já foram ocupadas por moradias e que necessitava de uma regularização para... Qual é a localização, vereador Serjão? No Maciço Central de Vitória. Mais especificamente? A região ali, pelo que me consta, ali não tem a Pedreira Rio Doce ali? Sim. Tem um grande Maciço Central por naquela região. E ali nos arredores daquela... Eu posso fazer um comentário? Sim. Olha só, eu recentemente eu recebi uma pessoa em meu gabinete, um professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Sim. Obrigado. E ele me chamou a atenção exatamente para aquela localidade. E eu estive lá com ele para poder... Só um segundo, por favor. Fique à vontade, vereador. Para poder visitar a antiga Pedreira Rio Doce, que agora é Parque do Mulembá, área privada, se eu não estiver enganado, com 3 nascentes de água sendo escondidas da população de Vitória para que não se tenha conhecimento do que está acontecendo ali dentro.
Eu quero pedir vista a esse projeto, vereador Sérgio, reconhecendo Vossa Excelência com total crédito para poder me dar esse parecer, mas em face dessa discussão anterior que eu trago para vocês, eu tenho interesse de entender melhor essa situação, porque eu tive lá como vereador de Vitória. Sim. E fui proibido de adentrar. Aliás, eu não fui proibido, não. O cara disse assim, olha, você não pode entrar pela frente, na Serafim Derense, naquele portão inicial ali. Você pode dar a volta e passar lá por trás, se quiser, para ver o pedaço que está sem cerca. Eu disse, mas tudo bem, a área é privada, você tem todo o direito de não me permitir entrar. Mas eu só não consigo entender o porquê de tanta segurança. E você tem máquina fotográfica aí? Não, tem sim, doutor, chama máquina fotográfica. Não, então, sinto muito, mas tem que conversar com o fulano tal do Maurício. Não, eu não quero conversar com ninguém, não. Se não quer deixar eu entrar, eu não vou entrar. Então, vereador Sérgio, eu acho que isso não, plenamente, requer um pouco mais de... Plenamente compreensível e, segundo a sua solicitação, eu coloco em aprovação, mas de pronto me coloco favorável, vereador Davi Ismael. Então, muito obrigado pela confiança. Ficará com o vereador Luiz Emanuel para que faça suas devidas análises. Muito obrigado. Próximo processo é o processo 2920 de 2012, oriundo do projeto de lei 103 de 2012, autor vereador Zezito Maico, da nova redação ao artigo 1º da lei 5.768, que proíbe pichação ou inscrição a tinta destinada à propaganda eleitoral nos bens públicos particulares. O relator foi o vereador Davi Ismael, que deu pela rejeição da matéria. O próprio vereador, houve um voto separado do vereador pela aprovação da matéria em seguida. O próprio vereador está aqui e poderá fazer suas considerações. Deu projeto. Você quer ficar aqui? Eu fico lá? Não, poder usar o microfone? Não, só puxar o microfone para lá. Fica do lado de cá, então. Porque eu vim para te mostrar. Fica aqui. De autoria, voto em separado. Analisando o projeto em tela, verifica-se o atendimento... Não. O meu parecer é pela aprovação da matéria, alegando que... Pela aprovação, não? Pela aprovação. Está aqui, ó. Seu parecer é pela... Meu parecer é pela aprovação da matéria, julgando de extremamente importante zelarmos pela nossa cidade, sobretudo em período eleitoral, onde muitos acham que tudo pode. Então, a proibição almejada inclui carros de som, pichação ou inscrição em tinta nos bens públicos, nos comuns bens particulares. Eu acho que visa contribuir com a temática de zelo da nossa cidade. Então, desta forma, meu parecer foi pela aprovação da matéria. E ela em nada está em conformidade com o artigo 225 da nossa Constituição, que fala acerca do meio ambiente, e ela é uma medida mais restritiva que a norma eleitoral vigente. Então, eu acho que, de certa forma, a gente não poderia contrariar e ir de encontro ao que diz a nossa Lei Federal 9.504, que é a legislação eleitoral. Mas acho que nós podemos fazer uma medida mais restritiva. Mas a lei eleitoral, me permita, vereador Davi Ismael, ela não proíbe carro de som. Não, por isso que eu estou falando. Ela é uma medida mais restritiva. Aquilo que ela... sem querer entrar no mérito, até porque a discussão aqui é... Não, se bem que aqui a discussão nossa é realmente do mérito. Aqui é mérito. Eu estou na Comissão de Meio Ambiente. Mas a questão do mérito é a questão da poluição ambiental, né? Mais especificamente o som, a poluição sonora, oriunda de ruídos rejeitada por grande parte da população, né? Principalmente onde há um exagero na época do período eleitoral, em alguns casos, nem em todos os casos, mas que deve ser analisado sim por nós aqui. Eu acredito, vereador Sérgio, o seguinte, eu sempre acho, aliás, é uma convicção que eu carrego comigo, os candidatos nos pleitos eleitorais que formam opinião, a forma que ele tem para fazer isso é exatamente a comunicação com a população. Aqueles que compram voto não precisam de carro de som. Aqueles que têm o fisiologismo como sua forma de agir politicamente, eles não precisam de convencer ninguém através de um jingle que possa cantar
aquilo que as pessoas produzem do ponto de vista político. O que eu acho que é preciso reconhecer, e aí Vossa Excelência tem toda a razão, é que o exagero sim, precisa ser contido. Então você pode definir, por exemplo, um carro de som que possa circular durante a campanha eleitoral, naturalmente no período previsto por lei, que tenha um número de decibéis a ser atingido. Ultrapassou isso, ele pode ser multado, pode ser até retirado da campanha. Como você faz, por exemplo, com a questão da plotagem dos veículos que estão disputando a eleição, participando do processo eleitoral. Quem ultrapassou uma determinada metragem, retira, a juíza manda retirar, tem que arrancar no meio da rua. Então, eu acho daqui a pouco, se a gente não tem mais bríndices, se a gente não tem mais carro de som, como é que se faz campanha eleitoral? Para convencer a quem de quê? Então, assim, é só uma reflexão. Então, a reflexão que eu fiz foi o seguinte: a partir do momento que contribui, inclusive, por igualar as campanhas, eu acho que permite com que a pessoa que não tem condição de ter carro não dispute uma eleição com uma pessoa que tenha carro. Chegamos até o absurdo na legislação passada, gente com 30 carros. E a pessoa não consegue acompanhar. Mas aí a discussão é outra, vereador Davi, me permita, porque as regras eleitorais, financiamento de campanha eleitoral, se vai ser você pode continuar do jeito que está, nós precisamos de uma reforma política no país. Também acho. Nós não podemos só discutir como o âmbito, sim, é o único item que cabe a esta Câmara discutir. Está aí a única coisa que essa Câmara tem competência legislativa para ingerir nessa temática. E proibir algo que é inaceitável mais pela poluição visual, pelo sossego. É isso. A pessoa vai disputar a sua eleição com sua sola de sapato, com as suas ideias, se valendo dos meios sociais, se valendo do seu telefone, se fazendo valer de tocar campainha, divulgar as suas ideias. É um entendimento que eu formei. Eu quero aproveitar, enquanto o vereador seja nos permitido, de mais uma pequena reflexão. Eleição tem que ser, a meu juízo, ele é o ápice de um processo democrático que precisa ter alegria, que seja uma coisa festiva, não pode ser uma coisa muito rude, sabe, muito silenciosa, apagada. Eu acho que o carro de som, na campanha eleitoral, se ele tiver, eu concordo que é preciso ter limite para que o som não atrapalhe as pessoas, mas é bacana ouvir um digo na campanha eleitoral. Quantas pessoas ainda não se recordam dos digos das campanhas de prefeito que passaram pela cidade de Vitória, nos municípios vizinhos? Eu ainda ouço o digo da campanha do candidato Fafá em Afonso Cláudio na década de 70. É impressionante, essas coisas não me saem da cabeça. Isso me estimulou para a política, inclusive. Lembrar de determinadas coisas que fazem bem, pô. Sabe, eu me recordo o digo da primeira campanha a época do deputado Sérgio Vidigal, prefeito da Serra eleito lá dentro, um digo espetacular que o Carlos Papel fez. Quer dizer, eu não vejo mal nenhum que a música acompanhe as campanhas eleitorais. Muito pelo contrário, a música é sempre boa em qualquer lugar. Daqui a pouco vão transformar a campanha eleitoral num negócio quase que fúnebre. Ninguém abre a boca, ninguém diz nada. Eu quero saber como é que nós vamos discutir com a população o que é um processo eleitoral. E uma música ela pode muito bem representar os anseios da população atrelado a uma proposta que o candidato possa ter. Reconheço e repito mais uma vez que concordo com a necessidade da gente limitar o som exagerado, muitas vezes, que se é colocado. Por exemplo, será que é passível a gente reduzir, por exemplo, acabar com um trio elétrico na campanha eleitoral? Aí eu começo a achar que é possível. Agora, uma piruinha de som, um somzinho baixinho, bem organizado, bem orientado, eu acho que não tem problema nenhum. Aliás, muito pelo contrário. Campanha eleitoral tem que ser um momento festivo, não uma marcha fúnebre para algum enterro que eu não quero acompanhar. Eu acho muito salutar essa discussão. A hora de a gente discutir realmente é aqui, esse é o fórum para discussão. Aproveito para agradecer e anunciar a presença do vice-presidente da comissão, o vereador Reinaldo Bolão. Já estão aqui o membro, o vereador Zé Manuel, e o suplente, o vereador Davi, que está substituindo o vereador Namichek ausente, o vereador Devani ausente. Não, mas o senhor pode ficar aqui, porque são 5 membros, nós estamos em 4, estamos ainda defasados de 1. Só para terminar essa discussão, eu peço. Então, só para quem nos ouve, nos entender, esse é um projeto de lei proposto pelo vereador Fabrício Gandini e pelo vereador Zezito Maio, que diz o seguinte: fica expressamente proibida a veiculação de propaganda eleitoral no município de Vitória por meio de carros de som e pichação ou inscrição à tinta nos bens públicos, que já é proibido mesmo pela lei eleitoral,
nos de uso comum e nos bens particulares, mesmo aqueles cujo uso dependa da cessão ou permissão, seja do poder público ou autorizado por particulares. Então, não é só carro de som, é inscrição de tinta, pichação, né, com a inscrição em muros, paredes, terrenos, etc. Ok. Porque a legislação eleitoral já reza sobre isso, ela já determina que você tem um espaço máximo de 4 metros quadrados, e isso tem que ser em placas ou cartazes removíveis. Agora, a novidade aqui é exatamente a limitação do carro de som. E também cabe me registrar que existe o parecer, o relator é o vereador Devani Ferreira, que deu pela aprovação da matéria, alegando que... Pela rejeição da matéria. Não, o Devani deu pela aprovação. Depois teve um voto em separado do vereador Davi Ismael, que deu pela rejeição da matéria. Não, mas o Davi disse que é o contrário. É o contrário, Sérgio. Desculpa. É porque aqui está, se me permite, não. Sérgio, aqui está equivocado. O relator aqui não foi o vereador Davi Ismael. Desculpa. Não, o relator é o vereador Devani, então, tá que deu aqui. pela rejeição da matéria. Isso, está errado aqui. Aqui está escrito vereador Davi Ismael. Não, está errado. Relator Davi Ismael? Devani. Eles não estão nesse processo não, silêncio. Ué? Não, está certo. Artigo número 1 da lei número 5.768. É Devani aqui. O erro está aqui. É vereador Devani aqui. Corrigir, por favor, a caneta aqui. E aqui, tá? isso. Então, o vereador relator é o vereador Devani Ferreira. O relator é o vereador Devani Ferreira, que deu pela rejeição da matéria, ou seja, deu contrário à proibição dos carros de sons e a pichação e tinta. E o vereador Davi Ismael fez um voto em separado, dando pela aprovação da matéria. Então, nós temos aqui 2 pareceres, um pela rejeição, outro pela aprovação, que nós temos que decidir aqui qual o caminho que vamos seguir. O vereador Davi Ismael fez as considerações que ele gostaria de fazer, o vereador Luiz Emanuel fez também as considerações, são considerações divergentes, né? Um apoiando a rejeição da matéria, outro a aprovação da matéria. Vereador Reinaldo Bolão, Vossa Excelência gostaria de se manifestar? Aperta e segura. Não, aperta e segura. Segura. Com a unha. Isso, vai para mim. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de registrar o meu atraso e pedir desculpas aí pelo atraso. Pois não, vereador. Mas aqui, na última eleição, nós pudemos constatar a última eleição de prefeita de Vitória, com relação à campanha de sonorização do prefeito eleito, que contagiou a cidade. Com aquele dia, agora é 23, somos 23, é hora da mudança. A população está esperando essa mudança. E isso atingiu em cheio a população de Vitória. E ainda bem que nós temos a música para lembrar. E bem lembrado aqui pelo vereador Luiz Emanuel. E vamos lembrar sempre. Mas aqui eu vou votar com o voto do relator, voto do vereador Devani Ferreira, pela rejeição da matéria. Então, acompanho o voto do relator. Pois não, eu gostaria de fazer, então, a minha consideração. Eu sou uma testemunha viva desse processo, porque já passei por 3 eleições, e na última eleição eu não utilizei nenhum carro de som na minha eleição, 0. Por quê? Porque eu percebi que na minha região, onde atuo com mais força, que é a região 5, existe uma rejeição muito grande a esse tipo de propaganda. Portanto, foi uma opção minha, independente da lei estar aí e me permitir, eu não quis usar, e o fato de eu estar aqui eleito é um comprovante de que a decisão foi acertada. Mas, vereador Davi, com toda... a gente sabe, a gente mora em Lamparão, sabe dessa rejeição, sabe como as pessoas reclamam disso, mas eu acho que a gente não deve cercear o direito do candidato de tentar demonstrar
a sua plataforma política, mesmo ainda sabendo que muitos se beneficiam de ter um valor para aplicar na campanha superior e poder usufruir dessa ferramenta com mais intensidade do que outros. Eu, por exemplo, também poderia ter utilizado essa ferramenta em bairros que historicamente recebem bem esse tipo de comunicação, mas eu não pude usar porque também por falta de recursos disponíveis. Então, mas eu acho que a democracia, já que a lei maior nossa permite e a democracia carece de cada vez mais debate, eu opto por votar pela rejeição da matéria também, acompanhando os votos do relator. Vereador Sérgio, me permita só uma pequena observação. Eu não sei se não valeria a pena, talvez Vossa Excelência, que tem, já está habituado à técnica ambiental e tem mais facilidade nesse acervo para poder, inclusive, fazer contas e poder especificar melhor isso, talvez valesse a pena um pedido de vistas para o projeto de lei e uma emenda que pudesse limitar exatamente a questão do volume dos carros de som e da tipificação desses carros de som. Porque eu acho, por exemplo, que, como já vou repetir aqui, passar dentro da Praia do Canto, ou em qualquer rua onde tem morador, gente dormindo, acordada, de jeito que for, um trio elétrico com som a toda altura, isso é incompatível. Eu acho que isso não ajuda. Mas uma piruinha de som limitada, e que as pessoas sabem, do mesmo jeito que o sujeito sabe quando vai disputar a eleição, Kikito, que você pode plotar um carro com até 4 metros quadrados para cobrir toda a área do veículo, o cara vai saber, olha, eu só posso agora colocar o som na altura X. Daí para frente eu vou ser multado pela Justiça Eleitoral. Então talvez seja até uma coisa interessante pensar nisso. Vereador Luiz Emanuel, se o senhor me permite, por favor. A própria lei dos discos silêncio já regulamenta sonorização, então já existe lei compatível para isso. Então, o que tem que agir é o poder público, ou seja, passou de 50 dB, 50 ou 55 dB, que vai lá e autua e manda diminuir o autue. O vereador Bolão, pela rejeição. O vereador Bolão, ele falou exatamente o que eu iria falar. Esse aspecto já está regulamentado pela lei de silêncio. Mas o que eu poderia sugerir aqui é que a gente limitasse, então, eu poderia pedir visto para fazer uma sugestão de emenda, limitando o horário, por exemplo, porque a lei eleitoral, ela fala que você pode até as 22 horas, está aqui, ó, até as 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material grave, caminhada, carreata, passeata de carro, de som, então, não fala o horário inicial. Então, a gente poderia, porque fica assim, de que hora até 22 horas? Então, nós poderíamos... Senhor presidente, falar aqui no adendo da lei aqui que foi anexada. Senhor presidente. De 8 às 22. Eu acho que a gente poderia restringir, por exemplo, de 10 da manhã às 8 da noite. Eu acho que 10 da manhã é um bom início. Né? Eu acho. E aí, eu acho que a gente poderia fazer esse adendo, que aí precisaria... Eu concordo que, da mesma forma, seria uma medida mais restritiva, que a gente não pode ampliar. Acho que banir seria o melhor caminho, mas existindo algo consensual desta comissão por uma restrição com relação ao horário, e tem que lembrar também que se pudesse tirar do horário de pico, seria importante que esses carros andam devagar. E muitas vezes a gente tem que contribuir com a mobilidade, tirando alguns carros da rua que não são necessários no transporte. Então, talvez botando de 10 a meio-dia, de 2 a 5, eu acho que valeria, assim, o debate, a conversa, o diálogo acerca do tema, que ele é importante. Eu quero lembrar a Vossa Excelência, Davi, bem lembrado, vereador, que nós somos políticos e que nós disputamos eleição. E não disputamos a última, nem será, se Deus quiser, não será a última eleição das nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos ter candidato a prefeito nessa mesa aqui nessa cidade. E precisamos usar carro de som. Tá certo? Essa coisa da mobilidade urbana não é tão assim. As cidades, elas respeitam o processo eleitoral. E elas precisam dele, até para poder identificar o que interessa a ela. Eu insisto, a questão dos carros de som, bem organizado, ele não é um problema.
O vereador Sérgio tem razão, quando ele destaca que na Praia do Canto, em algum momento, talvez não fosse interessante. Eu usei. E também estou aqui. Quer dizer, isso não é uma regra que serve para todo mundo. Eu acho que não serve para ninguém. Eu acho que, no fundo, a gente precisa ter cuidado para não restringir demais, daqui a pouquinho, as nossas próprias intenções de participar de um processo que, cada dia que passa, pode ser mais democrático. Eu acho que a música é interessante, mas acho que Vossa Excelência tem toda a razão. 10 horas, você resolve... É um horário que no domingo, por exemplo, no sábado, não acorda ninguém. Então já é um grande negócio, tá? Eu acho. Senhor presidente. Ok, então dessa forma, sim, pois não. Pelo que eu entendi, o vereador Luiz Emanuel está pedindo retirada. Não, eu vou pedir vista do projeto. Vai pedir vista? Mas o parecer já foi aprovado, senhor presidente. Não. Foi, Vossa Excelência votou, eu votei pelo voto do relator e o vereador Luiz Emanuel. Mas mesmo assim você pode apresentar emenda depois. Nunca me emenda da matéria, no trâmite da matéria na casa, tudo bem, mas aqui na Comissão de Meio Ambiente o parecer já foi votado. Tá, e o prazo, segundo a nossa secretária, já expirou já, então... Tá, diante da expiração do prazo, então eu vou manter um voto com o relator pela rejeição da matéria, então 3 votos a 1, a matéria foi rejeitada. Ok. Acabou. E é boa, tá? E é boa. Boa discussão. Próximo projeto é o projeto 840/2013, projeto de lei 41/2013, autor, vereador Neuzinho de Oliveira, dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadores e empresas de ônibus urbanos municipais localizados no município de Vitória a instalarem equipamentos de tratamento e reutilização de água usada na lavagem de veículos. Vereador Devani Ferreira deu pela aprovação da matéria. Como a leitura aqui foi autoexplicativa, eu acho que não há necessidade de a gente ler o parecer todo, né? Então, é totalmente pertinente. Eu gostaria do parecer do vereador Reinaldo Bolão. Vou votar com voto do relator pela aprovação da matéria. Vereador Luiz Emanuel. Pela aprovação com o relator. Vereador Davi Ismael. Também pela aprovação da matéria com o relator. Ok, aprovado por unanimidade. Próximo processo, número 1755/2013, projeto de lei 78/2013, autor eu mesmo, vereador Sérgio, institui o programa de incentivo ao desconto no IPTU, denominado IPTU Verde, e dá outras providências. Vereador relator, vereador Reinaldo Bolão, parecer do relator pela aprovação da matéria, eu gostaria que o relator conduzisse a votação. Senhor presidente, deixa eu dar uma lida aqui no parecer, que eu me lembro que eu relatei isso também na Comissão de Finanças, a renúncia fiscal. Eu sei, deixa parecer do relator, por isso mesmo. Então, eu queria que Vossa Excelência... Deixa eu dar uma... Eu vou direto à fundamentação, senhor presidente. Insta a salientar a priori que o respectivo projeto de lei encontra de acordo com os dispositivos regimentais dessa Casa de Leis, tendo sido a matéria discutida e apreciada plenamente sem receber quaisquer emendas. Oportuno salientar que as emendas poderão ser apresentadas conforme preceitua a inteligência do artigo 210 do Regimento Interno, tempestivamente em plenário até a fase de discussão da matéria. Feitas as considerações iniciais, passaremos à análise do mérito da presente proposição. Em detida análise da matéria, podemos observar que o vereador proponente pretende incentivar práticas sustentáveis no município de Vitória, tais como coleta seletiva de resíduos sólidos, urbanos, sistema de captação de água de chuva, sistema de reuso de água, etc. Todavia, para incentivar a implementação de tais práticas, pretende a concessão de incentivo fiscal para o contribuinte incentivo, este que poderá ser no mínimo 3% e no máximo 20%, de acordo com os artigos 5 e 6 da proposição. Importante salientarmos que essa medida contribuirá em muito para o desenvolvimento sustentável da cidade, haja vista que, apesar do município de Vitória já se preocupar com o aspecto ambiental na cidade,
ainda há muito que ser feito, sendo que a presente proposição, indubitavelmente, contribuirá para o desenvolvimento sustentável e social da cidade. Ademais, a Carta Magna, em seu artigo 225, tutela o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo assim a preservação ambiental foi colocada como corolário da garantia do direito fundamental à vida, matriz de todos os demais direitos. Nesta ordem de ideias, temos que o meio ambiente é considerado um patrimônio público essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Por estas razões, resta evidente que a presente proposição é de suma importância, principalmente no tocante à preservação do meio ambiente. Haja visto que, com a concessão de incentivos fiscais aos contribuintes, fatalmente contribuirá para a adoção de práticas sustentáveis pelos mesmos. Além de contribuir com a sustentabilidade do planeta, ainda contará com enormes benefícios, seja esse de ordem social, econômica e ambiental. Sendo assim, visando a importância do projeto, bem como o relevante interesse social pautado na proposição em questão, opinamos pela aprovação do mesmo. Voto do relator. Pelo exposto, considerando que a matéria em apreço contribuirá com o desenvolvimento sustentável do município de Vitória, bem como contará com enormes benefícios, sejam estes de ordem social, econômica e ambiental. Opinamos pela aprovação do projeto de lei número 78/2010. Esse é o voto do relator pela aprovação. Como vota o vereador Luiz Emanuel? Vou votar com o relator. Como vota o vereador Serjão? Autor da matéria. Como vota o vereador Davi Ismael? Da mesma forma, com o relator, pela aprovação da matéria. 3 votos favoráveis, aprovado o parecer do relator, senhor presidente. Eu agradeço, muito obrigado pela aprovação da matéria. A matéria é requisitada há muito tempo pela sociedade, já colocada em prática em vários municípios desse país. Vitória ganha. Próximo processo número 3.180 de 2013, projeto de lei 165 de 2013, autor vereador Vinícius Simões. Em ementa, institui no município de Vitória o alerta aos munícipes acerca das chuvas de intensidade moderada a forte e da outras providências. Vereador Reinaldo Bolão foi o relator, deu pela aprovação da matéria. Eu gostaria que... Eu acho que é autoexplicativo, né? O senhor poderia ser bem sucinto aí, né? Deixa eu pegar só o... Faça o vereador Bolão para as suas considerações. Senhor presidente, o projeto em sua justificativa, o vereador Vinícius Simões, ele destaca que a medida se faz necessária por conta ações até então adotadas revelam-se insuficientes. Haja visto que nos dias de chuva fortes e moderados não é preciso muito esforço para que se verifique engarrafamentos a perder de vista, acidentes, danos aos veículos e obstrução das passagens de veículos oficiais que estejam prestando socorro. Ademais, é público e notório que, quando ocorre chuva com intensidade forte e moderada, o município de Vitória, principalmente seus munícipes, sofrem bastante com deslizamento de terra e alagamento. Sendo assim, a relatoria do processo dá pela aprovação da matéria. Como voto vereador Luiz Emanuel? Voto com o relator. Como voto vereador Serjão? Com o relator. Como voto vereador Davi Ismael? Com o relator. Aprovado por 4 membros desta comissão. Devolvo... Aprovado por unanimidade, sendo o último processo da pauta de hoje. Antes de encerrar, gostaria de abrir a palavra aos meus colegas vereadores, para quem quiser se pronunciar. Vereador Davi? Não. Vereador Luiz Emanuel? Não. Vereador Bolão? Eu vou ser breve aqui, só para fazer um anúncio. Eu fui recomendado pela Câmara para participar de uma reunião do Conselho Gestor do Fundo Ambiental, representando essa comissão. A reunião foi no dia de ontem, lá no prédio do SIAC, no 9º andar, representante da subsecretária municipal de meio ambiente, um representante da universidade, da sociedade civil, e fui eleito presidente lá do Fundo Ambiental, vereador Serjão, para substituir Vossa Excelência, que vinha ocupando essa função. Naturalmente,
aceitei, não foi eu não pedi, foi uma decisão do Conselho e, naturalmente, vou colocar essa nossa nova tarefa à disposição da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal e, naturalmente, contar com a contribuição dos valorosos Vossa Excelência. Ok, vereador Zé Manuel, eu gostaria de fazer algumas considerações que consta na ata lida pelo vereador Davi Ismael, na ata da nossa reunião anterior, a minha preocupação em relação à situação da implantação da coleta seletiva. A lei de coleta, que obriga a coleta seletiva no município de Vitória, com exceção das unidades de moradias individuais, ela tinha um prazo de implantação de 6 meses após a sua publicação, 6 meses já se passaram e, infelizmente, ainda não temos a coleta seletiva implantada em Vitória, em função de não termos estrutura para processar o resíduo. Isto por quê? Porque os nossos galpões lá na Ciência, onde deveria ser instalada a unidade de segregação, separação, ainda continua lotada, repleta de resíduos que precisam ser destinados para venda, leilão. E a minha preocupação é que, vereadores, nós tínhamos aqui um convênio, um processo em que nós fazíamos leilões eletrônicos com muita velocidade. E esse processo, eu fui informado de que esse processo, esse contrato acabou. Nós estamos sem condições de fazer leilões eletrônicos, leilões que, notadamente, nos anos passados, trouxeram bons resultados para o município em função da bela arrecadação feita por esses leilões, porque tem uma abrangência nacional e uma transparência muito grande, todos podem participar, e isso traz uma possibilidade de uma venda por um valor maior. E eu fui informado que nós passamos desse processo de leilões eletrônicos para o processo do leiloeiro tradicional. Ao meu entender, nada contra os leiloeiros, mas acho que demos um passo atrás, uma vez que o processo eletrônico, ele, além de ser muito mais transparente, ele possibilita a participação de muito mais pessoas, dá mais agilidade e, repito, historicamente tem trazido excelentes resultados em termos de arrecadação para o município de Vitória. Senhor presidente. Portanto, eu solicito aos gestores das cidades, principalmente da Secretaria de Administração, que trabalhe com muita velocidade para tentar resolver esse problema dessa destinação correta, que continua lá, todo aquele lixo estocado, trazendo a possibilidade de acúmulo de vetores, ratos, baratas, etc., causando risco a toda aquela comunidade que está ali na vizinhança. Portanto, por favor, há um apelo que, mais uma vez, essa Comissão de Meio Ambiente faz à gestão municipal, para que seja mais célere possível na solução desse problema, que é um problema de grande relevância para a cidade. E eu gostaria até de convocar uma visita da comissão à Ciência, para que a gente possa constatar isso pessoalmente. Senhor presidente. E solicitar, caso não tenha sido resolvido, solicitar uma providência maior. Após tudo que Vossa Excelência relatou aí, inclusive com relação aos vetores, ratos, insetos lá, o valor econômico também do material que está lá. Vai deteriorando, ele vai perdendo valor. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, não só essa visita que o senhor propôs aí, mas também uma visita com setores responsáveis para que essa comissão tenha esclarecimentos. Sim. Ok? Ok. Se até a próxima reunião isso não tiver resolvido, nós vamos convocar aqui o secretário de Serviço e a secretária de Administração para poderem prestar conta de por que está acontecendo, ok? Eu coloco isso em questão, se os vereadores estão de acordo com esse convite. De acordo. Ok? Então, estando todos de acordo, nós faremos esse procedimento. E eu pedirei à minha assessoria para combinar com Vossa Excelência o horário adequado a todos, que todos possam ir, para que a gente possa ir junto. Ok? Mas
só para Tem alguma a sugestão? visita, A a visita, ciência da comissão, ciência. ela antecede essa Antecede a vossa reunião. Então vamos fazer. Não, vamos fazer a visita semana que vem. Vamos. Pode ser? Vamos. Podemos Ok. tentar já deixar pré-agendada para as 14 horas de quarta-feira, semana que vem? Mesmo horário da reunião? Qual horário? 14 horas, quarta-feira da Quarta-feira semana que que vem? Pode ser. Dia 20. Hoje é que dia? Dia 14, 7, 21. Dia 21. Eu estarei no conselho, justificar a minha ausência, porque eu estarei no conselho do PDU, que é o horário que eu represento essa casa naquele conselho, a É 21. quarta-feira. Terça-feira. Mas a minha terça é a minha comissão de justiça. Mas a minha presença, eu estou aqui como suplente. Acho que nada prejudicaria. Tem que ver se não tem reunião de comissões aqui que possa conflitar com esse horário. Tá, mas vamos acertar isso com nossas assessorias Eu posteriores. queria sugerir, por que a gente não marca na sexta-feira, Sérgio? Não é ruim para você? Sexta-feira, não. Dia 21 é a primeira reunião da Comissão da Reforma no Regimento Interno. Talvez Vossa Excelência gostaria de participar. dia 22 tem alguma coisa? 22 sim, às 15 horas. Defesa do consumidor. Essa faz parte. 23. 23 é sexta. Sexta-feira. Vamos tentar então deixar pré-agendado para sexta-feira. Não? Sexta-feira, 14 horas. E pela manhã? Não, 10 horas. Sexta-feira, 10 horas da manhã. 10 horas, é um horário bom. Sexta-feira, 10 horas. Sexta-feira, 10 horas. Então tá, dia 23. Ok. Anota aí para mim. Então, a próxima 23, sexta-feira, dia passa 23, pra Ana lá. às 10 horas da manhã. Visita a SENS. A Secretaria de Serviço, a Ok. Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença de todos. Damos por Obrigado, irmão. encerrada. Não nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença. Declaro encerrada a reunião, convocando para a próxima reunião que ocorrerá dia 18 de setembro de 2013, às 14 horas, nesse plenário da Casa de Leis. Muito obrigado.